Oi meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um esfumado que dá pro dia e pra noite super fácil em 6 passos. Vamos lá aprender. Primeira coisa que você vai querer fazer é aplicar um primer. Precisa? Não, mas é bom. É bom aplicar um primer para ter certeza que sua maquiagem vai durar o dia todo, a noite toda. Mas se você não tiver um primer, é só aplicar um corretivo que faz a mesma coisa. Eu gosto de aplicar o primer, espalhar um pouco com o pincel e depois vir com os dedos mesmo e dar uma espalhada para ter certeza que ele tá bem assim na minha pele, para não ficar só por cima assim. E passando o primer ou corretivo, o seu olho vai ficar neutro, uma cor só, para você poder aplicar todas as sombras. Agora, para sombras, eu acho que assim, essa paleta Naked é uma paleta perfeita para quem está começando ou para quem quer só uma paleta de mix básica. Ela custa, acho que em torno de 24 ou 28 dólares. Eu gosto de ter uma sombra meio cintilante, que é essa daqui, que ela é um bege mais pro lado cintilante. Daí eu já gosto de ter uma outra sombra que é bege, uma marrom mais escura e, opcional, um preto. Porque o preto é bom para fazer uma marcação a mais. Então você vai começar com um pincel língua de gato e do outro lado desse aqui também esfuma. Então esse é o pincel perfeito. Agora eu vou pegar essa primeira sombra cintilante e aplicar no ossinho abaixo da sobrancelha, e no cantinho interno do olho. Esses são os dois lugares que você vai aplicar a sombra cintilante, a sombra iluminadora. Ou se você não gosta de brilho, é só aplicar uma mais fosca. Mas o brilho deixa você com um olhar um pouco mais acordado, vamos dizer. Tem a opção de jogar um pouquinho de água na pontinha do pincel e a sombra vai ficar um pouco mais pigmentada. Isso funciona com qualquer sombra, não só com essa, tá? E eu tô mostrando essa paleta pra vocês, não que vocês precisam dessa paleta pra criar este look, mas são somente essas cores que eu quero mostrar pra vocês, que são as cores básicas. Esse cintilante, agora passando pra esse bege clarinho, que é um pouquinho mais escuro do que o tom da minha pele. Então é o que você vai querer fazer. Escolha uma sombra que seja um pouquinho mais escuro que o tom da sua pele, só para criar uma dimensão. Com o pincel de esfumar, você vai aplicar indo e vindo e rodando o pincel e sempre nessa direção. Aplica o pincel assim no seu olho com o seu nariz e faz a esfumação. Assim, você vai aplicar a sombra no lugar certinho para o seu olho, que é no finalzinho da sobrancelha com o seu nariz. E é a mesma coisa para fazer a sobrancelha, sempre na pontinha da sobrancelha com a pontinha do nariz, tá vendo? É bem simples esse truque e super funciona. Agora é só esfumar bem essa sombra para ter certeza que ela não tá marcada, que tá só criando uma dimensão a mais pro seu olho e não só que você passou uma canetinha no olho, né? Agora pegando essa cor mais escura, você vai sempre pegar, nunca sopre. Todas as bactérias da sua boca vai pro seu olho e o nosso olho é muito sensível. Sempre bata o pincel assim para tirar o excesso, mas nunca sopre. Aplique esse marrom um pouquinho mais escuro somente no canto externo do olho, que é o que vai dar aquela dimensão do olho bem redondinho, bem aprofundado. E no que você aplicar bem, concentrar no canto externo, você esfuma para cima e aplica um pouquinho também rente aos cílios inferiores. É muito importante passar a sombra embaixo, para que você possa ter o olho assim uniforme, que não fique só sombra na parte de cima. E daí é só esfumar bem para cima e concentrar bem no côncavo. Não suba para cima para que o seu olho não fique muito assim, fundo lá para cima. Somente aquela cor mais clara que você vai aplicar na parte de cima. Sempre que você terminar de aplicar qualquer sombra, volte com um pincel mais fofo e esfume bem, para que você possa ter essa junção das cores e não fique uma cor só em cada lugar. Se você gosta, não precisa, mas eu acho que o olhar esfumado precisa sempre voltar com um pincel mais fofo e esfumar tudo. Como eu falei pra vocês, o preto é opcional, mas ele dá mais um tchan no look. Eu gosto de pegar o pincel língua de gato e aplicar bem rente aos cílios. Bem rente mesmo, gente, não vai aplicar demais, não. E daí eu aplico um pouquinho também rente aos cílios inferiores.
E depois é só voltar e esfumar. Se você aplicar menos, fica um look mais bonito, mais esfumado, tá vendo? Agora, se você for já aplicar de uma vez o que você quer, assim, como você quer que fica, já não vai ficar, aí vai ficar demais. Então, aplique pouquinho, depois é só vir e esfumar tudo de novo. É sempre muito bom esfumar. Agora, pro lápis, nem sempre é necessário. Eu gosto de fazer esse truque. Eu aplico o lápis no Curvex, daí é só curvar os cílios e você já aplicou o lápis. Mas às vezes o lápis não ajuda. Então o que você pode fazer? Coloca perto do isqueiro, não perto, não assim, em cima da chama, mas perto. E aí você vai ver a total diferença. Dá uma triscada para ver se tá muito quente. Daí, olha, bem mais preto. Então, eu já gosto de fazer isso. E aí, eu já vou curvar meus cílios. E aí, já dá uma escurecida. Não vai ficar muito forte nos cílios, mas também não vai ficar, assim, branco do jeito que tá normalmente a base dos cílios. Depois de curvar os cílios, é só passar a máscara de cílios, que vai deixar o seu olho um pouco mais aberto. Eu gosto de sempre passar também rente aos cílios inferiores para abrir mais o olhar. E é só isso, você tá com o olho esfumado com apenas 4 cores e 5 passos. Super facinho, vamos recapitular tudo. Primeiro você vai passar a sombra iluminadora no canto interno e no ossinho abaixo da sobrancelha. Depois, com um marrom um pouco mais escuro que a sua cor de pele, você vai esfumar acima e no côncavo. E daí, com um marrom um pouco mais escuro, que é o que vai dar a dimensão, você vai aplicar ele no canto externo do olho, esfumando bem no côncavo. E daí, opcional, você pode colocar um pouquinho de preto rente aos cílios e depois é só voltar e esfumar bem com um pincel mais fofinho. Curvar os cílios também é opcional, mas eu acho que faz uma grande diferença nos cílios. E daí é só passar a máscara de cílios que você mais gosta de usar. Passa também rente aos cílios inferiores, que vai abrir bem o olho. E se você quiser a make um pouco mais marcante, passe um lápis preto na linha d'água. E é só isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Deixe seus pedidos abaixo que eu vou fazer para vocês ainda esse mês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!